Desde que o homem é homem que ele sabe. Viver é correr riscos. Nós bem que gostaríamos de evitar os riscos, mas todos reconhecem que é preciso, muitas vezes, enfrentá-los. Por isso tentam se prevenir, distribuir os riscos com outras pessoas. Ou até transferir os riscos. O problema é que para transferir os riscos, é preciso que alguém aceite correr esse risco por você. Será que isso é fácil? De lá para cá a história mudou muito, mas os riscos continuaram. Na era das grandes navegações, muitos comerciantes investiam tudo o que tinham no carregamento de uma embarcação. Quando a maré não estava para peixe, a embarcação ia para o brejo. E o comerciante ficava a ver navios. Evitar o risco seria não navegar. Enfrentar o risco era o que faziam os marinheiros. E embora se prevenissem usando toda a técnica, navegando por instrumentos e usando mapas, eles não conseguiam eliminar com certeza os eventuais naufrágios. Era preciso fazer mais. Foi então que tiveram a ideia de se agrupar e distribuir entre si o risco, para minimizar as perdas. É o conceito do mutualismo, uma associação que visa suportar coletivamente as perdas de eventos individuais, em vez de deixar o indivíduo sozinho, sofrendo todas as consequências isoladamente. É, portanto, um ato de solidariedade, o reconhecimento de que juntos podemos suportar mais. Pensando assim, os barqueiros se uniram e decidiram dividir mutuamente os eventuais prejuízos. Mas aí surgiu uma pergunta: como calcular esses possíveis prejuízos? Para isso entra em cena um outro conceito importante: a probabilidade. Por meio da observação estatística, analisando um grande número de episódios similares, é possível estabelecer a frequência com que um fenômeno ocorre. Desta forma, os participantes conseguiram chegar ao valor que representa a frequência com que ocorriam naufrágios em uma região. Depois de muito pensar, chegaram a uma equação simples. Cada um pagaria o valor do barco, somado ao valor da carga, multiplicado pelo número de naufrágios e dividido pelo número de participantes. Esse é o preço do seguro contra naufrágios, que em termos técnicos chama-se prêmio estatístico. Se a cada 100 navios um afundasse, o prêmio estatístico pago por todos os 100 ajudaria a repor as perdas do que naufragou. É assim que nasce o seguro. E agora que você conhece alguns de seus conceitos fundamentais, como mutualismo e probabilidade, pode entender uma das mais conhecidas definições de seguro. Ele é a reposição das perdas, a compensação dos efeitos do acaso pela mutualidade, organizada segundo as leis da estatística, isto é, conforme as probabilidades. Esta definição foi criada em 1884 por Schofton, mas traduz com clareza o que os marinheiros, navegadores e comerciantes criaram: uma forma segura de cobrir, em caso de naufrágio, o prejuízo de um dos integrantes do grupo. E é claro, eles perceberam o que você já notou: o seguro não acaba com o risco. Os naufrágios continuam ocorrendo, mas o seguro ajuda a repor uma perda eventual. Ele é, portanto, a melhor maneira de distribuir os riscos e minimizá-los. Todos ficaram mais seguros e satisfeitos com a solução, uma exceção de um velho lobo do mar. Eu nunca afundei e pago seguro todo mês. O que é que eu ganho com isto? Tranquilidade. Responderam os outros: isso mesmo, tranquilidade. A certeza de que se um dia, quando uma onda mal-humorada fizer do velho lobo do mar um cordeirinho náufrago, ele poderá contar com a reposição de suas perdas. O seguro é, portanto, a melhor forma de preparar uma pessoa para perdas eventuais e, claro, torcer para que elas não ocorram. Só que o sistema dos navegadores ficava mais e mais complexo. Às vezes ocorriam mais naufrágios do que os esperados. Outra complicação era como analisar barcos de valores diferentes com cargas diversas.
Além de realizar todos os cálculos, além de guardar e aplicar o dinheiro arrecadado, além de selecionar os barqueiros e avaliar os barcos e as cargas, era preciso vistoriar e analisar cada naufrágio, calcular e repor todos os prejuízos e atrair mais participantes, isto é, comercializar o seguro. E mais que tudo isso, eles tinham também que navegar, porque você se lembra, eles eram marinheiros, mas estavam se afogando em números. Então, com o aumento da complexidade, os participantes decidiram contratar alguém que tivesse maior experiência. Alguém que se dedicasse exclusivamente à gestão do projeto. E é assim que entram na história a seguradora, o corretor e todos os profissionais que atuam neste mercado. Para garantir profissionalismo e maior eficiência do processo. O seguro passou a se aplicar aos mais diferentes campos do empreendimento humano. E daí surgiu um dos mercados mais multidisciplinares que você já viu. Porque muitos outros profissionais são necessários para analisar probabilidades de cada evento, gerenciar os recursos acumulados e trabalhar, enfim, nas mais diferentes áreas do mercado segurador. Um mercado que no Brasil cresce mais do que a nossa economia. E aí, entendeu tudo? Está seguro disso? Uma coisa é clara, desde a pré-história a vida não é fácil, envolve riscos e cada êxito conquistado com muito suor deve ser preservado, protegido, para que a humanidade tenha sempre novas conquistas e ainda mais surpreendentes. E vale recapitular, o seguro é universal, é da natureza de cada homem, da constituição de cada país a vontade de preservar suas conquistas. O seguro é comunitário, envolve os esforços de todos para minimizar as perdas de cada um. É democrático, porque se estende a todos e busca cada vez mais novos participantes para minimizar os riscos e reduzir as perdas. É economicamente eficaz, porque tem um modelo que se sustenta ao longo da história e tem comprovado êxito contra as mais diferentes adversidades. Além disso, o seguro é um estímulo ao desenvolvimento da economia, porque representa o reinvestimento de maior parte do capital acumulado. E por tudo isso, é um incentivo à paz social. Com o seguro, podemos enfrentar as incertezas, realizar grandes empreendimentos e longas travessias, com a confiança e a tranquilidade que necessitamos. É justamente porque existe seguro que a economia pode ousar e correr riscos, com a disposição de enfrentar grandes desafios e a certeza de que a cada dia o futuro nos reserva novas conquistas, garantidas pelo seguro.